Evangelho segundo João, capítulo de número 8, do versículo de número 12 ao versículo de número 20. Eu farei a leitura. Os irmãos, por favor, acompanhem com atenção, com reverência, a palavra do Senhor. O Senhor vai nos dizer agora a sua palavra. Diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, ó Pai, ilumina-nos, Tu que és a luz. Ilumina-nos, ó Deus, para vermos a luz que é Cristo, Teu Filho. Que Ele, tendo iluminado a nossa mente e nosso coração, nos atraia para si, para que nós tenhamos certeza ainda mais da nossa salvação eterna, da nossa confiança nele, e para que não andemos em trevas. Se alguém aqui ainda está em trevas, e pode ser, ó Deus, que aqui estejam alguns em trevas, traga-os para a luz, ó Deus, que é Cristo, por meio da sua palavra e do seu Espírito. Assim nós oramos, em nome de Jesus e com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, o contexto é aqui, novamente, a festa dos tabernáculos. Lembram-se? A festa se demorava. Esta festa demorava. Era uma festa de uma semana. Era uma festa de 7 dias. E aqui nós encontramos Jesus, na narrativa de João, novamente na festa dos tabernáculos. E de novo ele falará à multidão ali em Jerusalém, naquela ocasião, daquela festa. Ele lhes dirá: eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, para nós entendermos a declaração de Cristo acerca de ser a luz do mundo, que é uma declaração que está dentro de um contexto, assim como a declaração anterior de ser ele a água da vida, quem quiser viver, venha a mim e beba, também tinha um contexto dentro da festa dos tabernáculos. Não é diferente aqui, Schumaidon, não é diferente aqui, Gabriela, a ideia de Jesus falar o que disse aqui dentro, Tânia, de um contexto. Eu sou a luz do mundo, tem um contexto próprio nesta festa dos tabernáculos. Irmãos, na festa dos tabernáculos, quando ela era comemorada nesta semana em Jerusalém, 4 enormes candelabros com lâmpadas de azeite iluminavam a área do templo. Naquele período da festa dos tabernáculos, candelabros enormes eram colocados na área do templo para iluminar o templo, para que os judeus continuassem celebrando a noite. E ainda mais, para que eles lembrassem que na escuridão do deserto, no Êxodo, o Senhor lhes fora a luz, que os conduzia, lembram-se? Por meio da coluna de fogo à noite, diz o texto.
Então era uma rememoração, uma lembrança daquilo que o Senhor tivera feito no período da peregrinação no deserto. Assim como Deus havia dado água a eles, do que tratou também o início do capítulo o final do capítulo de número 7. Eu sou a água, quem quiser vir a mim beba. Assim como Deus deu água ao seu povo no deserto, ele também foi sua luz. Foi a luz para o povo, através da coluna de fogo. Então, a festa dos tabernáculos, que celebrava aquele período onde Deus cuidou do seu povo no deserto, daí a festa das cabanas, porque o povo amava a cabana no deserto, também celebrava o fato de Deus ter sido a luz do seu povo, e ser a luz do seu povo. Eles lembravam dessas coisas. Mas havia alguns ritos a mais nessa festa que lembravam de Deus como luz. Havia um momento nesta festa, desta celebração, em que os homens de Jerusalém saíam celebrando com tochas nas mãos e passavam a noite celebrando. Tudo isso apontava para a luz do Senhor estar conosco, como esteve no deserto. E agora Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E veja que ele não é só a luz dos judeus, ele é a luz do mundo. Aquilo que Deus havia feito no Antigo Testamento, em Cristo, seu Filho, se expande de maneira inigualável. Ele não é só a luz de uma etnia, ele é a luz do mundo inteiro. Meus irmãos, que impacto essa verdade, como nos traz hoje aqui, trouxe aos homens que a ouviram quando Jesus a proclamou ali em Jerusalém. É interessante que já nos fora dito nesse evangelho que Cristo é a luz. Lá no início do evangelho, no capítulo 1 desse evangelho, no versículo, ali um dos seus versículos, versículo de número 4, diz: a luz que é Cristo, o verbo, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. É o testemunho de João, o evangelista, acerca de Jesus. E agora é confirmado na boca ou nos lábios do próprio Cristo. Eu sou a luz do mundo. Essa metáfora de ser a luz, ela está impregnada por todo o Antigo Testamento. Os judeus, os israelitas, aprendiam a cantar, como o Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo que nós vemos aqui para iniciar o culto. Eles aprenderam a cantar que o Senhor era a luz. A palavra de Deus, no Salmo 119, é chamada de luz. Ela é a luz para os caminhos. Como nós falamos, a experiência do Êxodo apontava para o Senhor como a luz. Lá em Êxodo 13 diz assim: o Senhor ia diante deles durante o dia, e numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A experiência do próprio povo, veja, não era algo apenas que eles cantavam, o Senhor é a minha luz, mas algo que eles haviam experimentado no Êxodo. Mas nos profetas, o Senhor também era a luz. Isaías vai dizer que ele era a luz dos gentios. Isaías diz assim, o profeta: sim, diz o Senhor, pouco é seres o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para a salvação das extremidades da terra. E Isaías continua dizendo que naquele dia escatológico, no dia eterno, quando o Senhor Jesus Cristo retornar, Isaías diz: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Mas talvez de todos esses textos do Antigo Testamento, que usam a metáfora da luz para o Senhor, talvez de todos eles o texto de Zacarias se encaixe melhor no nosso contexto. Diz lá o profeta Zacarias, no seu capítulo 14: mas será um dia singular conhecido do Senhor, não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso.
sucederá isto. Veja, Zacarias diz: naquele dia haverá luz à noite, e águas vivas correrão de Jerusalém. Zacarias disse isso. Ele profetizou. Aí Jesus diz: eu sou a água da vida e a luz do mundo. Naquele dia haverá luz nas trevas e águas em Jerusalém, águas vivas. E Jesus pega a profecia e diz que ela se aplica nele. Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Portanto, tal declaração de Jesus como a luz do mundo aqui, depois que vimos as metáforas do Antigo Testamento, anunciando o Senhor como luz, tem uma força incrível nos ouvidos daqueles que o ouviam naquela circunstância, naquele momento. Tal declaração é mais poderosa ainda quando Jesus acrescenta: quem me segue, como está o texto, veja aí, versículo de número 12, quem me segue, vamos ver juntos, quem me segue não andará nas trevas. Irmãos, assim como a luz divina era seguida no deserto pelos israelitas, assim Jesus deve ser seguido. Quem o segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É o que diz o Salmo 36, 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Jesus assim estabelece a sua divindade, a sua autoridade, a sua pessoa como luz. E é interessante que todo esse contexto, todo esse texto que nós vemos aqui no capítulo 8, nos prepara para o capítulo 9, onde Jesus vai encontrar alguém que não tem luz, que é o cego, lembram-se? Lá no capítulo 9, ele não tem a luz, mas Jesus vai dar luz a ele, porque ele é a luz. Ele fará o cego ver, mais do que com os olhos, mas com o coração. O cego dirá: eu tenho crido que tu és o Cristo. Ele dará a luz aos cegos, porque ele é a luz. Eu passo uma aplicação aqui. Cristo é a luz do mundo. E por isso ele tem poder de iluminar todo homem que se chega a ele. Essas palavras, meus irmãos, nos fazem subentender que o mundo necessita de luz, porque naturalmente está em trevas. Se Cristo diz ser ele a luz do mundo, é porque o mundo necessita de luz, logo o mundo está em trevas. O profeta Isaías diz: trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Isaías 62. Luzes falsas por todos os lados atraem a atenção do homem contemporâneo, não é verdade? Há várias luzes nos chamando para prestarmos atenção nelas, como se elas fossem a solução das nossas trevas. A erudição, a filosofia, o moralismo, a libertinagem. Não é a libertinagem uma nova luz nos nossos tempos? O que importa é você ser livre. O que importa é você fazer o que você quiser. O que importa é você ter as suas regras. É você ter a sua liberdade. Esta é a luz. Creia nisso. Viva, dizem eles. Como se a própria vida em sociedade não provasse o contrário. Vá no seu emprego fazer o que você quer. Vá lá. Fazer o que você quer, o que lhe dê na telha. Faça isso. E você verá que a sua liberdade é plena. Vai te trazer felicidade. Vá lá. Viva o que eles dizem. Eles mesmos não fazem. Eles dizem que o que vale são as nossas regras, a nossa liberdade, mas nos seus empregos obedecem aos seus patrões, porque sabem que se não fizer, serão mandados embora. Então, cadê a liberdade que eles dizem? Eles mesmos não vivem isso, irmãos. Mas eles proclamam a liberdade, ou mais, a libertinagem, uma vida de pecados, como verdadeira luz. Infelizes são os que acreditam nessas coisas que eles afirmam. Jesus é a única luz verdadeira, que veio ao mundo para salvar pecadores. E nós devemos dizer, então, como o salmista, que já fora referido aqui, disse: pois em ti, ó Cristo, na tua luz, vemos a luz. Não se engane com as luzes falsas
que o mundo lhe proclama como verdadeira salvação. Vá a Cristo, Ele é a luz. Mas não só vá a Ele e veja nele a luz que Ele é, a única luz do mundo, mas siga-o. Ele diz, quem me segue, não é preciso, irmãos, não é suficiente apenas contemplar a luz, é preciso segui-la. Assim como Israel, como fora dito aqui, seguia a coluna de nuvens de fogo, durante a viagem pelo deserto, assim, meus irmãos, nós devemos seguir a Cristo. Vocês se lembram que à noite, diz o texto do Êxodo, quando a coluna se movimentava, o povo se movimentava. E quando a coluna estacionava, o povo parava. O povo não ia além da coluna. E não ficava aquém dela. Quando ela se movia, eles se moviam atrás. E quando ela parava, eles paravam juntamente com ela. É assim que nós devemos seguir a Cristo. Edmila. Quando ele disser faça, nós fazemos. Quando ele disser não faça, nós não fazemos. E quando a palavra se calar em algo, nós também não fazemos. Isso é seguir a Cristo. Seguir o Cordeiro, como Apocalipse diz, por onde quer que vá. Apocalipse 14, 4. Seguir é obedecer a sua palavra e não confiar em nossa própria luz, porque estamos em trevas sem Cristo. Não confiar em nosso próprio entendimento. Veja o que Provérbios 3 diz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não andes pelo teu próprio caminho. Ao contrário disso, reconhece o Senhor em todos os seus planos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Quando todas as luzes se apagam, a luz suprema estará lá. E você terá como progredir. Você terá como caminhar no meio das trevas. Porque a luz do mundo te iluminará. Quando todos estiverem prostrados nas trevas. Quando todos estiverem assombrados e não saberem para onde devem ir, você o saberá. Porque você tem a luz do mundo. Você saberá como agir, como crer, como falar. Porque a luz que é Cristo te iluminará. Mas vamos mais, vamos caminhar. Veja como os fariseus vão responder em objeção ao que Cristo anuncia, sendo Ele a luz. Ele diz, eu sou a luz. Veja como os fariseus reagiram. Versículo 3, vamos ler juntos? Então lhe objetaram... Irmãos, antes de nós prosseguirmos aqui, eu queria fazer uma observação e uma aplicação também acerca deste versículo ou algo que ele nos aponta. É a constante objeção, a constante resistência e oposição que os fariseus têm acerca da pessoa de Cristo. Eles estão sempre duvidando, sempre questionando, sempre se objetando contra Cristo e sua palavra. Aqui, mais uma vez, isso acontece. Eles dizem, tu és um mentiroso. O teu testemunho não é verdadeiro. Irmãos, muitas vezes nós ficamos desanimados quando os homens tentam desqualificar o nosso testemunho, não é verdade? Muitas vezes nós ficamos desanimados quando nós tentamos testemunhar no trabalho ou em casa aos nossos parentes não crentes e nós somos alvos de zombaria, alvo de desprezo, alvos de objeção. Irmãos, olhemos para o Senhor. Ninguém foi mais rejeitado como Ele. Ele é a verdade encarnada e ainda assim foi desprezado pelos homens. Ele, a verdade encarnada, foi desprezado. Olhemos para o Senhor. Porque ele, todavia, apesar da oposição ferrenha contra si mesmo, não desanimou em sua alma. Olha o que Hebreus diz do Senhor Jesus Cristo. Considerai, pois, a nós, ele fala a nós, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que não vos canseis, desmaiando em vossa alma. Olhe para Cristo. Continue firme. Continue falando. Quem é o homem?
Quem é homem? Pó. Não se assuste com o rosto deles. Olhe para Cristo. Fale a verdade. Fale a verdade. Corrige. Exorta o seu irmão, o seu parente, para a salvação da alma dele. Mas não se importe com o seu rosto voltado para contigo. Não se importe por objeção contínua. Não se importe com isso. Olhe para Cristo. Ele é poderoso para nos animar. Ele é poderoso para nos fortalecer. Ele é o nosso exemplo. E não só isso, ele é o nosso poder. Por isso, irmãos, nós vemos aqui a constante objeção dos fariseus. E ainda assim, Cristo continua dando testemunho de seu Pai. Assim nós devemos imitá-lo. E não ficarmos constrangidos, nem temerosos de testemunhar acerca da palavra de Deus. Façamos isso. Esse mundo é mau, irmãos. Não há o que esperar dele. Mas nós devemos seguir ao Senhor, porque o Senhor é que nos julgará. Não é o seu colega do seu trabalho que vai te julgar. Não é ele que vai lhe enviar ao inferno. Ele não tem poder nenhum. É carne, pó. É Cristo que fará isso. É Cristo que te julgará e a mim também. É a Ele que devemos servir. É a Ele que devemos ser fiéis. Vamos lá, irmãos. Voltando aqui ao ponto. Objetaram os fariseus dizendo, tu dás testemunhos de ti mesmo. Ou tu dás testemunho melhor de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Irmãos, os fariseus estão usando a princípio as próprias palavras de Jesus contra ele. Porque lá em João 5,31, Jesus diz assim, Jesus disse, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. E agora parece uma contradição. Porque Jesus está dando testemunho dele mesmo. Eu sou a luz do mundo. Mas ele havia dito que se ele testifica a respeito dele mesmo, o testemunho dele não é verdadeiro. Então, eles se valem disso para dizer, olha, você é um mentiroso. Você mesmo disse que se você falasse de si mesmo, você era um mentiroso, o seu testemunho não era verdadeiro. E agora você fala de si mesmo dizendo que é a luz do mundo. Meus irmãos, na verdade, os fariseus entenderam mal o pronunciamento anterior de Jesus. É o que Jesus vai deixar claro no versículo de número 14. Olha aí. Veja comigo. Respondendo Jesus, disse-lhes, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Por que os fariseus entenderam errado? André Lucas, Paula, Diácono Fabiano, Alana, Cristina, Yara, querida. Por que eles entenderam errado o que Jesus havia dito em João 5,31, quando ele diz que se dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro? Por que eles entenderam errado? Jesus não estava dizendo que se falasse sem testemunha, ele estaria mentindo. Mas que se ele testificasse sobre ele mesmo, fora daquilo que o Pai lhe revelou para que falasse, então suas palavras não seriam de fato verdadeiras. Quando Jesus diz assim, eu não dou testemunho de mim mesmo, porque se eu fizesse, o meu testemunho seria mentira, é que o que ele está dizendo, ele não está inventando. Mas é aquilo que o Pai lhe revelou. Só que os fariseus estão julgando apenas pelo que vem, como é só ele dando testemunho. Eles não veem o Pai, tanto que eles perguntam, onde está o Pai? Onde está o teu Pai? Onde está a testemunha com você? Onde ele está? Porque a lei de Moisés dizia que, se não houver 2 ou 3 testemunhas, o testemunho não pode ser considerado. Então a ideia é, onde está o teu Pai? Cadê a outra testemunha? Aí Jesus diz, vocês não conhecem o meu Pai, mas o meu Pai está sempre comigo. O meu Pai é quem enviou e dá testemunho comigo. Então veja, há 2 testemunhas, o Pai e o Filho. E a ideia que Jesus diz, se eu dou testemunho de mim mesmo, logo o testemunho meu não é verdadeiro, é que se eu invento as coisas acerca de mim mesmo, não é verdadeiro o meu testemunho, mas eu digo que o Pai me revelou, eu não estou inventando. O Pai é quem dá testemunho do Filho, e o Filho proclama o testemunho do Pai acerca dele mesmo. É isso que está acontecendo aqui, Caio, Luci, Luiz. Então ele diz aqui, eu testifico de mim mesmo e o meu testemunho é verdadeiro. Por que é verdadeiro testemunho de Cristo? Porque ele está falando daquilo que o Pai lhe revelou. E ele tem autoridade para falar sobre ele, segundo o Pai, o que o Pai revelou,
porque ele sabe de onde vem e para onde vai. Olha aí, versículo de número 14. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. A ideia aqui é a seguinte: vocês não têm condição nenhuma de julgar a mim mesmo. A mim. Não tem condição nenhuma. Vocês não sabem de onde eu venho. Lembra que havia discussão? A gente já passou por isso, havia discussão de Jesus de onde ele veio. É o profeta da Galileia, ele é de Nazaré. Não, olha, talvez ele seja... De onde ele veio? E ninguém sabe de onde Cristo veio de fato. Nenhum deles sabia, porque estavam mortos em seus delitos e pecados. Então, Jesus disse, vocês não sabem de onde vim e nem para onde vou. Por isso vocês têm que ficar calados. É por isso que eles se calam aqui. Eles não têm autoridade para falar sobre Jesus. Deixa eu lhes falar, irmãos, uma coisa importante aqui. Heloísa, querida, Hugo, Luci, Rodrigo, Valdir, Anitta. Se nós não sabemos e não conhecemos Cristo, nós não temos autoridade para falar dele. E as pessoas vão perceber isso. Se eu e você não conhecemos a Jesus Cristo, Ana, nós não podemos falar dele. Vocês não podem falar nada de mim porque vocês não sabem de onde eu venho, nem para onde vou. Vocês não sabem nada de mim. Vocês não têm autoridade nenhuma. É por isso que muitas vezes nosso testemunho não tem poder. É por isso que muitas vezes, vamos além. É por isso que muitas vezes nós sequer abrimos a boca. Porque nós sabemos que não temos autoridade. É por isso que quando diante de um ato pecaminoso de alguém, nós não abrimos a boca para exortá-lo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós mesmos estamos cheios de pecados. E nós nos envergonhamos de abrir a nossa boca. Porque nós não temos vivido com Cristo. Vocês não podem dizer nada acerca de mim. Porque vocês não me conhecem. Muito menos a meu Pai. É assim com você? É assim comigo? Vamos lá, irmãos. Versículo 15. Vamos ler juntos? Versículo 15 e 16, leiamos. Vós julgais segundo... Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, porém eu e aqueles que me enviou. Perfeito, irmãos. Olha o que Cristo diz. Vós julgais segundo a carne. Vocês não têm condição de julgar quem eu sou e a minha obra de maneira alguma, porque vocês julgam segundo a carne. Vocês julgam segundo a aparência. Julgam segundo conceitos humanos. Vocês não têm a direção do Espírito. Eles olhavam para Cristo, irmãos, apenas como carne, como um homem a ser desprezado porque veio da Galileia. É assim que os mundanos julgam. Como é que os mundanos julgam? Eles olham alguém rico, eles têm por virtuoso, basta ter dinheiro, então aquela pessoa é celebrada, aquela pessoa é bajulada, mas ao pobre, eles desconsideram, eles pisam, eles esmagam. É assim que o homem julga, o homem mundano, ele não consegue ver nada além do que a aparência. E Cristo diz, vós julgais segundo a carne, vocês não têm condição de julgar o que é espiritual. É por isso que nós nos preocupamos quando nós começamos a ter amizades, inclinações com pessoas que ainda não estão convertidas a Cristo. E lembre-se, quem não é convertido a Cristo está sob a escravidão do diabo, é servo do diabo. Jesus deixa isso claro. No Evangelho de João mesmo ele falará sobre isso. E quando nós nos inclinamos e começando a ter amizade e a desejar a companhia de pessoas que não amam o Senhor, irmãos, é porque o juízo é carnal. A gente não consegue ver espiritualmente. Essa companhia não é boa para mim. Ela não me ajuda, ela não me edifica, ela não me leva mais a Cristo, ela não me edifica em Cristo, ela não fala de Cristo. Então essa companhia não é boa para mim. Mas nós julgamos carnalmente. Ela me faz rir, ele me é agradável, ele me trata bem. É assim que nós julgamos. O nosso juízo é carnal. Mas Jesus, ele diz, eu a ninguém julgo. E aí os que vivem em pecado adoram esses textos, né? Que tiram do contexto para dizer, tá vendo? Jesus ninguém julga. Vem me julgar não. Porque Jesus mesmo disse que a ninguém ele julga. Olha aí o texto aí, irmãos. Eu a ninguém julgo. Então não vem me julgar não. Ué, mas
No versículo 16 diz assim: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Que confusão! Eu a ninguém julgo, mas se eu julgo, mas julga ou não julga? No versículo 15, Jesus está dizendo assim: eu não julgo a ninguém como vocês julgam. Qual que é o contexto do versículo 15? Vocês julgam segundo a carne. Eu ninguém julgo assim, segundo a carne, Gabriel. Porque eu não vejo apenas a aparência, eu vejo o coração. É por isso que Jesus comia com pecadores e publicanos. Mas pecadores e publicanos que já estavam tendo o coração pelo seu espírito e sua palavra transformados. Então ele estava com eles. E os judeus como viam aquilo? É um pecador, um fanfarrão como eles. Porque come com publicanos, eles julgavam segundo a carne. Mas Jesus julga o coração. Eu não julgo como vocês. Eu a ninguém julgo como vocês julgam. Eu não julgo apenas pela carne, mas eu vejo muito além. Eu vejo o coração. E aí veja o que diz o versículo 16. Se eu julgo, porque ele julga. Ele não julga com os padrões humanos, mas com os padrões de Deus em segundo a palavra de Deus. Então ele julga sim, irmão. Não acredite e não creiamos nesse negócio de Jesus não julga ninguém. Não, ele julga assim. Ele não julga segundo a carne, segundo os padrões mundanos. Mas ele julga conforme a palavra de Deus. Que é a régua. Que é o cânon. Que é a medida correta. Aí ele julga. Tanto que ele diz, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só. Agora ele vai responder essa questão de onde está a testemunha contigo para julgar algo? Porque lembra que na lei de Moisés diz que, eu citei aqui, que será aceita apenas 2 ou 3 testemunhas, e além disso, uma pessoa dizendo algo, a verdade não será estabelecida. É preciso 2 ou 3. Preciso mais. Aí Jesus diz, pois bem, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele, 2, como a lei exige, porém eu e aquele que me enviou. É óbvio que ele está falando do Pai. E aí, versículo 17, também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Certo? Diz lá Jesus, a lei de vocês diz que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Está em Deuteronômio 17, 6 e 19, 15, diz lá que por 2 ou 3 testemunhas toda a verdade será estabelecida. Então, se Jesus dá testemunho junto com o Pai, logo o testemunho dele é verdadeiro. Porque tem alguém testemunhando com ele, que é o Pai. Versículo 18. Eu testifico de mim mesmo, e vai ser mais claro ainda. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Olha aí. Ele estabelecendo testemunho de 2 pessoas, ele e o Pai que o enviou. Jesus, então, possui plenas qualificações de dar testemunho de si mesmo e julgar os homens. Não só porque ele sabe de onde veio e para onde vai, mas porque ele tem juntamente com ele o testemunho do Pai. O Pai testifica junto com Cristo. O que o Cristo diz é o que o Pai lhe ensinou, lhe revelou para dizer. Então são 2 testemunhas. E que 2 testemunhas poderosas. O Pai e o Filho. Quando você e eu rejeitamos a palavra de Deus, quando ela é específica para a vida da gente, eu não estou falando de teologia, doutrina, circunstanciais, paralelas à nossa vida. Em que sentido? Falar de predestinação, falar de queda do homem no Éden, tá, isso tudo eu posso aguentar. Agora, quando fala do meu pecado em particular, quando fala do que eu tenho que corrigir, aí não mexe não. Não mexe nisso não. Fica só nessas questões gerais. Na teologia mais distante. Aquelas coisas mais dos decretos eternos. Trata com isso lá. Da providência, de como Deus controla as coisas. Mas não vai falar do meu pecado. Não vai falar comigo do que eu estou fazendo não, porque eu não gosto. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus que trata o nosso pecado, nós estamos rejeitando nada mais, nada menos do que o testemunho do Pai e do Filho. Bem-aventurado nós somos aqui, irmãos, se todos nós enxergarmos que além do pastor, muito além dele, por trás dele, a autoridade final é o Pai e o Filho. Você não está rejeitando o pastor. Você está rejeitando o Pai e o Filho. Se o pastor é fiel à palavra do Pai e do Filho, você está rejeitando a palavra do Pai e do Filho. Se o pastor não é fiel, você deve rejeitar o pastor. Deve respeitá-lo, porém, não ouvir nada do que está falando.
Mas se ele está falando o testemunho do pai e do filho, rejeitar o que ele fala é rejeitar o pai e o filho. E se eu e você fizermos isso, não há salvação para nós. Nós estamos perdidos. Eu peço a Deus, meus irmãos, que vocês vejam além. Eu falo isso porque eu vos falo aqui, certo? Eu peço que vocês vejam além do vaso de barro. Vocês têm que ver além. Vocês têm que ver quem realmente vos fala. Quem é que está falando? Quem é que está exortando vocês? Não é o vaso de barro. É alguém muito mais poderoso incomparavelmente. Ok? Vejam, não percam isso de vista. Senão a alma de vocês será prejudicada. Versículo 19, para terminar. 19 e 20, olha aí. Qual a reação dos... A reação dos fariseus, qual que é? Olha aí. Vamos ver juntos? Então, eles... Onde está meu Pai? Respondeu Jesus. Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Aí no versículo 20, meus irmãos, o apóstolo João, que escreve o evangelho, termina com uma nota. Ele diz assim: proferiu ele, Jesus, estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Antes de nós irmos ao versículo 19, que nos importa aqui, o lugar do gasofilácio, então veja, irmãos, ter um gasofilácio, o lugar aqui do dízimo da oferta, é chamado gasofilácio. Ter algo assim não é invenção, tá? Porque há muitas pessoas que estão chegando para a igreja presbiteriana e veem um gasofilácio e falam, que isso? Né? Já estão cobrando dinheiro. O texto diz que Jesus falou onde estavam os gasofilácios. E Jesus nunca repreendeu os judeus por ter um gasofilácio ali, porque a obra de Deus deveria ser apoiada com dízimos e ofertas. Lá no tempo de Jesus, tinham 13 gasofilácios no templo, 13 caixas, que eram os gasofilácios. E cada uma das caixas havia uma descrição do assunto do qual a oferta tratava. Então, se alguém queria dar uma oferta para a construção ou reforma do templo, dava nessa caixa. Se alguém queria dar uma oferta para outra causa, dava na caixa com a descrição própria. O nosso cartão de dízimo tem uma descrição, não sei se vocês já viram lá, né? Tem lá ofertas alçadas, missões. Mais ou menos isso. Jesus estava ali falando. Então, é uma nota só para a gente saber que não é invenção. Não está inventando nada. Tá? Mas vamos lá. O versículo 19, os fariseus perguntam, onde está teu pai? Você está falando do pai? Onde está teu pai? É claro que eles estão julgando humanamente. Eles querem ver um homem ali que é o pai de Jesus. Onde está teu pai? Alguns poderiam pensar, talvez seja o José, mas ele não morreu? Onde está o pai dele? Porque ele fica falando que o pai dá testemunho dele. José não é, porque José morreu. José não dá testemunho dele. Poderia ter dado, mas não dá, porque está morto. Então, onde está teu pai? Cadê a outra testemunha? Aí Jesus responde, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Os fariseus não conhecem Jesus, portanto, não podem conhecer o Pai, pois o Filho é a exata expressão do Pai. Por isso, como eles não conheciam e reconheciam o Filho, eles não podem jamais conhecer o Pai. Quem não conhece Jesus de fato como ele é e crê nele, não conhece o Pai. Não tem nada com o Pai. Meus irmãos, isso aqui é muito precioso para nós. Meus irmãos. É por isso que nós não discutimos fé. Não discutimos fé. Nós proclamamos a nossa fé, mas nós não discutimos. Por que nós discutimos? Porque se a pessoa não é transformada pelo Espírito, ela não pode entender. Você vai discutir o que com ela? Se ela quiser te ouvir acerca da doutrina, fale no poder do Espírito Santo. E segundo a doutrina, fale. Fale, Deus abençoará. Mas se ele não quiser crer, pare. Pare. Ore pela pessoa, mas pare de discutir. Porque aquela pessoa não conhece, não reconhece a Cristo. Muito menos ele pode conhecer o Pai.
Você perde tempo em discutir. Paulo vai dizer a Timóteo, não se envolva em vãs discussões. Parece que religião hoje em dia é só isso, né? Vãs discussões. Um querendo provar para o outro que sabe mais. Não se envolva com essas coisas. Obedeça a Deus e viva para Ele. Tem muita coisa boa para você e para mim realizar durante um dia. Ser um marido amável, ser uma esposa respeitosa, ser um filho obediente, ser alguém produtivo no trabalho, ser alguém de oração. Tem muita coisa para você fazer boa. Que perder tempo em se envolver com discussão. Ninguém tira de bom dessas coisas. Ninguém tira nada de bom dessas coisas. Nada, nada. Jesus diz, vocês não conhecem a mim, nem a meu Pai. E não entra discussão aqui, fica batendo boca. É uma declaração. Vocês não conhecem a mim, por isso vocês não conhecem meu Pai. Se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam meu Pai. Não tem como dizer do Pai para vocês, se vocês não reconhecem a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu termino dizendo o seguinte, sobre esse conhecimento do Pai e do Filho. Que terrível destino, irmãos, aguarda aqueles que se deram a conhecer todas as coisas deste mundo. Todas as filosofias humanas. Comeram todos os livros de filosofia. Todos os assuntos políticos. Conhecem tudo de política. Tudo que se passava nas mídias sociais. Tudo, todos. Acompanhando a vida de todo mundo no Instagram. O dia inteiro naquilo. Mas morreram em seus pecados. E morrerão. Sem conhecer o que mais importa. O Pai e o Filho. Vocês não conhecem nem o Filho, nem o Pai. Vocês conhecem muitas coisas, mas elas não têm valor nenhum perto do que mais importa. Que triste e maldito fim. Pessoas que encheram a sua mente de tantas coisas, sabem falar de tantos assuntos, mas quando estiverem diante do juiz, aquilo de nada adiantará. Nada adiantará. E veja, irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos ser ignorantes acerca dos assuntos do mundo. Por favor. Eu estou falando do que mais importa. Do que mais importa. Sejamos como Paulo, o apóstolo. Ele diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, em conhecê-lo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. O refúgio é mais do que lixo, né? O refúgio é o pano, o papel com que alguém limpa os excrementos. É o refúgio. Você faz o que com o refúgio? Você faz o que com ele? Para que ele serve? Paulo diz assim, eu considerei a glória desse mundo como refúgio perto de Cristo, comparado a Cristo. Em ser achado nele, não tendo justiça própria minha, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer, olha, não conhecem nem a mim nem o Pai, para conhecer o poder da sua ressurreição numa nova vida, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. O que me importa é conhecer a Cristo, mais do que todas as coisas. Eu vou gastar mais tempo na Bíblia. Eu tenho gastado pouco tempo com Bíblia. Eu tenho me dado tantos assuntos, mas a Bíblia, até livro de teologia, irmãos, livro de teologia não vai transformar a sua vida. Pode ser de quem for, Berkoff, Calvino, Bavinck, pode ser de quem for, teólogo que for, não vai mudar a sua vida. Porque eles não têm esse poder.
A palavra de Deus é o único que tem poder para mudar a vida. É a palavra do Espírito. Ler teologia é muito bom, mas ela não vai mudar você e nem vai te salvar. O que vai te salvar é a palavra de Deus, é a Bíblia. E nada é mais importante do que conhecer a Jesus Cristo em sua palavra. Você se importa com a sua vida eterna? Porque a sua vida eterna é conhecer o Pai e o Filho. Olha o que Jesus diz. E a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna, Senhor? Que te conheçam a ti, ó Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Você se importa com a sua vida? A vida eterna é esta. Você quer tê-la? Conhecer a Deus, o Pai, e a seu Filho, Jesus Cristo. E ter comunhão com eles, por meio da palavra e do Espírito, que levam a vida de obediência e santidade e arrependimento de pecados. Então você será salvo. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.